R$ 400 de aluguel atrasado e um aviso de despejo na porta. Priscila sentiu o papel fino, com a letra impressa em negrito, tremer nas mãos, mais do que o vento quente da tarde fazia-o. Não era uma ameaça vazia. A proprietária, Dona Dalva, não brincava em serviço. A folha amarelada estava pregada com um pedaço de fita adesiva, torta, no batente da porta de metal azul da sua kitnet. Ela mal podia acreditar que a dignidade dela, antes tão zelada, estava ali, exposta para quem quisesse vereador. O suor escorria da testa, mas era um calor de vergonha, não do sol. O cheiro de frango assado vindo da casa da vizinha se misturava com o próprio pavor que subia pela garganta. Priscila, com seus 24 anos, tinha sempre sido o orgulho da família. A primeira a terminar a faculdade, a professora dedicada da rede municipal. Vivia na ponta do lápis, como dizia Dona Benedita, sua mãe. Cada centavo do salário era contabilizado, planejado, guardado. Uma caderneta de anotações acompanhava-a desde os tempos de estudante, onde cada compra era registrada. Era um hábito que lhe trazia uma sensação de segurança, um controle sobre a vida que parecia escapar a tantos à sua volta. O aluguel, o plano de saúde da mãe, a contribuição para a poupança, tudo em dia. Não importava que o salário fosse apertado, ela se sentia honrada por nunca depender de ninguém, por sempre cumprir com suas obrigações. Mas, há uns 7 meses, essa rotina de ferro começou a pesar. Priscila olhava para as amigas, para algumas colegas de trabalho, e via nelas uma leveza que ela não sentia. Um esmalte diferente, um almoço fora sem culpa, uma blusa nova que não era necessidade mas vontade. Ela via o controle financeiro como uma prisão. O dinheiro entrava, era categorizado, e ia embora sem que ela sentisse que vivera algo com ele. Foi quando ela decidiu mudar um único hábito silencioso. Parar de anotar cada gasto. Vou me dar o direito de não saber, de não me preocupar tanto, pensou. Era uma busca por uma liberdade, por uma sensação de espontaneidade que ela acreditava ter perdido em meio a tantos números. No começo, eram pequenas despesas. Um café melhor na padaria, uma corrida de aplicativo para casa quando o ônibus demorava, um creme facial mais caro, um livro que não era didático. Coisas que antes ela consideraria luxo desnecessário. Esses gastos aos poucos foram corroendo a margem de segurança que ela construíra. No fim do primeiro mês, sem o caderninho, notou a conta um pouco mais baixa, mas se convenceu que era normal, o custo da liberdade. Depois, percebeu que estava raspando o cheque especial vez ou outra. E há 2 meses, pela primeira vez na vida, não conseguiu pagar o aluguel de R$ 400 no dia certo. E agora, aquele papel na porta da frente. Aquele aviso concreto de que a casa que ela lutou tanto para manter, a reputação de mulher séria e organizada, estava escorrendo entre os dedos. Tudo por uma busca de leveza, que se transformou em um fardo pesado demais. O aviso de despejo parecia ter enraizado no batente da porta, um lembrete cruel do quanto a vida podia virar do avesso num piscar de olhos. Priscila tirou o papel com as mãos trêmulas, amassando-o devagar até virar uma bolinha apertada, jogando-a no lixo. Mas o gesto não apagava a angústia. Ela sabia que precisava resolver, e logo. A primeira coisa foi abrir a conta no celular, o saldo beirando zero. O cheque especial já roendo uma parte do que restava. Os R$ 400 do aluguel pareciam um montante impossível, uma montanha intransponível. Ela pensou em pedir dinheiro emprestado. Talvez para a Dona Benedita, mas a ideia lhe subia à garganta como um vômito. Como explicaria à mãe a mulher que tanto a ensinara sobre responsabilidade, que a filha professora, o orgulho, estava com as contas em frangalhos por uma busca de leveza? A vergonha era um peso que a fazia curvar os ombros. Ela tentou revisar os últimos extratos, buscando alguma despesa desnecessária para cortar, mas a maioria já havia passado. O creme facial mais caro era um potinho quase vazio, o livro já lido, as corridas de aplicativo já feitas. Era um poço sem fundo, porque não havia mais o controle que antes a freava. Era como tentar fechar uma torneira depois que o balde já transbordou. Naquele mesmo dia, enquanto tentava preparar uma sopa simples para o jantar, o telefone tocou. Era Dona Benedita. Minha filha, como vai? Você tá tão sumida. Tudo bem mesmo?
Priscila sentiu um nó na garganta. Tudo ótimo, mãe. Só na correria da escola, sabe como é. As provas chegando. A mentira escorregou fácil, quase fácil demais. Dona Benedita, porém, tinha faro de mãe. Corre, corre que não deixa nem a gente respirar, não é vida, Priscila. A gente precisa de um tempo para si, para organizar a cabeça. Lembro que você sempre foi tão metódica com suas coisas, com seu caderninho. Isso dava uma paz, né? Saber onde cada centavo ia, cada passo dado. Não era prisão, era chão, mas cada um sabe de si, né, minha flor? Priscila ouviu, o coração apertado. Chão, a mãe disse. Para ela, naquele momento, parecia uma prisão. Ela se defendeu, mais para si mesma do que para a mãe. Ah, mãe, mas a vida não é só número. A gente tem que viver um pouco, aproveitar as pequenas coisas. Dona Benedita suspirou do outro lado, um som que Priscila conhecia bem, o de aceitação resignada. É, filha. Mas tem pequenas coisas que viram grandes problemas se a gente não olhar. A vida é um equilíbrio, né? Não adianta querer ser leve se o chão tá rachando. Mas deixa, seja é moça feita, sabe o que faz. As palavras da mãe ficaram no ar, uma advertência suave que Priscila optou por ignorar, focando apenas na seja é moça feita para justificar sua autossuficiência. Era mais fácil fingir que tudo estava sob controle do que admitir a própria falha. Tem gente que confunde liberdade com abandono. E esquece que a estrutura de antes, às vezes, era o que segurava o céu na cabeça da gente. Os dias que se seguiram foram uma tortura. Priscila tentou adiar o inevitável, imaginando que alguma solução milagrosa apareceria. Pensou em fazer bicos, mas seu horário na escola já era puxado. Ficou até mais tarde corrigindo provas, na esperança de um extra que não viria. Sentia-se um fantasma na própria vida, vagando entre as salas de aula com um sorriso forçado e o coração em disparada. A imagem de Dona Dalva vindo cobrar o aluguel, talvez com um oficial de justiça, atormentava seus pensamentos. O cheiro de frango assado da vizinha, que antes era só um cheiro, agora parecia um lembrete de uma normalidade que ela havia perdido. Uma tarde, durante a aula de artes, enquanto as crianças pintavam com guache, o barulho vindo da sala ao lado a fez parar. Era a turma do primeiro ano, cantando uma musiquinha que Priscila conhecia bem, uma cantiga de roda sobre as cores, amarelo, azul e branco, o lápis colorindo. A voz infantil da professora vizinha, Dona Lúcia, puxava o coro, com as crianças respondendo em uníssono. Um leve aroma de cera de chão, o mesmo cheiro que impregnava a escola desde seus tempos de aluna, subiu do corredor, misturando-se ao cheiro de guache fresco. De repente, não era apenas a cantiga ou o cheiro, foi a combinação. O ritmo da cantiga, tão simples e organizado, as cores básicas se misturando de forma previsível no papel das crianças. O cheiro familiar da cera, símbolo de limpeza e ordem, que Dona Benedita usava em casa religiosamente aos sábados. A mente de Priscila, antes em turbilhão, desacelerou. Ela viu os rostinhos concentrados dos alunos, cada um se esforçando para manter as cores dentro das linhas, usando os lápis afiados. Uma lembrança nítida e antiga veio à tona, não de um dia qualquer, mas de um momento específico. Ela, com uns 7 anos, sentada à mesa da cozinha da mãe, com o caderninho de capa dura e caneta na mão. Dona Benedita ao lado, pacientemente, ensinando-a a anotar as pequenas economias. Filha, a gente anota para saber para onde vai. Para não ter surpresa. Para dormir em paz. Priscila, criança, sentia um prazer estranho em riscar as linhas e ver os números se somando, a sensação de controle sobre a pequena mesada. Era como desenhar, mas com cifras. Aquele caderninho não era um peso, era uma ferramenta, uma bússola. A cantiga das crianças continuava, simples e repetitiva, como um mantra. Amarelo, azul e branco. A previsibilidade, a ordem. Ela se viu ali, naquele passado, não reprimida pela disciplina, mas empoderada por ela. A leveza que ela buscara era vazia, uma ilusão. A verdadeira leveza, o chão que a mãe mencionara, estava em saber exatamente onde pisar, em ter clareza. Não na ignorância feliz dos gastos, mas na sabedoria da organização. O caderninho não era uma prisão, era a chave para a liberdade de dormir em paz. A gente só entende o valor de alguns portos seguros quando a tempestade aperta de verdade.
Priscila fechou os olhos por um instante, sentindo o guache nas mãos, o cheiro de cera no ar, a cantiga no fundo. Não era sobre o pedaço de papel ou a caneta. Era sobre o que eles representavam, a intenção, o respeito próprio, o compromisso com a vida que ela desejava para si. A leveza que ela perseguira era um vento forte que a jogava de um lado para o outro. A verdadeira leveza estava no controle, na disciplina que ela havia abandonado. Não era um milagre grande que ia resolver o aluguel atrasado, mas o pequeno e diário ato de retomar o controle da própria vida. O aluguel ainda estava lá, urgente e assustador, mas a sensação de impotência por um instante deu lugar a uma clareza cortante. Ela não sabia como ia pagar, mas sabia que, a partir daquele momento, a bússola estaria de volta à sua mão. A vida tem um jeito estranho de mostrar que a verdadeira leveza nem sempre está onde a gente busca. A clareza que Priscila sentiu na sala de aula foi um raio, mas a reconstrução do chão que Dona Benedita mencionara seria um trabalho de formiga dia após dia. Naquele mesmo fim de tarde, em vez de se lamentar, Priscila foi direto para uma papelaria do bairro. Comprou um caderninho de capa dura, simples, sem firulas, exatamente como aquele que a mãe a ensinou a usar. A caneta esferográfica preta riscou a primeira linha, aluguel atrasado R$ 400. O número ainda pesava, mas agora era um inimigo conhecido, não uma sombra. Os primeiros dias foram um misto de esperança e frustração. Ela tentou espremer cada centavo do que restava do salário. Cortou o café na padaria, levando garrafa térmica de casa. As corridas de aplicativo foram substituídas por ônibus lotados, mas a cada balanço do coletivo, Priscila sentia um pequeno alicerce se assentando. Ela revisitava os extratos bancários, não com desespero, mas com a curiosidade de uma arqueóloga desvendando um mapa. Percebeu a sangria silenciosa de assinaturas de streaming que nem usava mais, de pequenos lanches que pareciam inocentes. Cancelou. Ligou para a operadora de celular para renegociar o plano. Cada não a um gasto supérfluo era um sim para o caderninho, para o seu propósito. Teve um dia, uma semana depois da iluminação, em que ela quase jogou a toalha. O salário era o mesmo, as contas ainda estavam ali. Olhando os números magros que sobravam depois das prioridades, sentiu um desespero familiar. Não vai dar, murmurou, quase chorando sobre as páginas pautadas. A tentação de voltar ao antigo padrão de não saber para não sofrer era forte. Onde está a leveza que eu buscava, meu Deus? Pensou, os ombros encurvados. Mas então a imagem daquele aviso de despejo pregado na porta veio à mente. O cheiro do frango assado da vizinha misturado com seu próprio pavor. Não era a leveza, mas a vergonha. Aquele medo, paradoxalmente, foi o combustível que a impulsionou a continuar. A disciplina não era mais uma punição, mas um escudo contra aquele tipo de dor. Ela começou a enxergar o dinheiro de outra forma. Não como algo que entrava e saía sem controle, mas como um recurso finito que precisava ser direcionado. Reorganizou o plano de aulas, oferecendo algumas aulas particulares para alunos com dificuldades em matemática, algo que ela nunca havia considerado antes por falta de tempo. O dinheiro extra, embora pouco, era um sopro de ar fresco. Cada R$ 50 que ela anotava como recebido, aulas extras eram um tijolo na reconstrução do seu chão. No final do mês, Priscila conseguiu juntar os R$ 400 do aluguel atrasado. Com um bolo na garganta e as pernas bambas, caminhou até a casa de Dona Dalva. A proprietária, uma mulher de poucos sorrisos, abriu a porta. Priscila estendeu o dinheiro, os olhos fixos na mão que segurava as notas. Dona Dalva, desculpa a demora. Aqui está o aluguel atrasado, e o do mês que vem, disse, a voz quase falhando. Dona Dalva pegou o dinheiro, contou as notas com a lentidão habitual, os olhos experientes fixos nos números. Quando terminou, ergueu o olhar para Priscila. Não havia repreensão, nem um traço de vitória. Apenas uma análise. Ela notou a postura mais ereta de Priscila, a firmeza no olhar, diferente daquela aluna acuada de semanas atrás. A professora, antes tão abalada, agora irradiava uma nova confiança, um controle silencioso que não precisava ser dito. Dona Dalva apenas acenou com a cabeça. Tá certo, Priscila, que bom que cê se acertou. Qualquer coisa é só falar.
Foi um gesto simples, quase imperceptível. Mas para Priscila, valia mais que 1000 desculpas. Era o reconhecimento de que ela havia reencontrado seu caminho, sua bússola interna. O chão havia sido reconstruído, e agora, ela podia pisar com segurança. A vida tem um jeito particular de nos mostrar que o real valor de um dom não está em sua existência, mas no uso que fazemos dele. Priscila aprendeu que a verdadeira liberdade não se encontra na ausência de limites, mas na capacidade de construir suas próprias fronteiras, de saber onde pisa. O caderninho, que antes via como um símbolo de privação, revelou-se um mapa para a tranquilidade, um escudo contra os ventos da incerteza. Não era sobreviver sem luxos, mas sobreviver com consciência, transformando cada centavo em um passo firme em direção à serenidade. A leveza que ela buscava não estava na irresponsabilidade, mas na segurança de ter controle sobre a própria vida. Na paz de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que o chão estava firme. Se você já sentiu que estava perdendo o rumo, buscando uma liberdade que só te trazia mais angústia, e encontrou um novo sentido em algo que antes te parecia um fardo, conta nos comentários qual foi a sua virada. Se a história da Priscila tocou algo em você, clica no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Isso ajuda mais pessoas como você a encontrar esse canal e a descobrir que a verdadeira leveza está em ter o controle da própria vida. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para mais histórias como a da Priscila.